Bom, nessa última parte da exposição, nós vamos relatar o uso da mineração de dados em três experimentos em ambientes do Second Life, na área de recepção, o Welcome Area do Second Life, e no Sandbox da Ilha da Educação. Conforme nós vimos na parte teórica, existem vários modelos de mineração de dados. Nós vamos trabalhar com os dois primeiros, que é a classificação supervisionada e classificação não supervisionada. A predição numérica, análise de associação, nós não vamos trabalhar dessa vez. Na classificação supervisionada, nós vamos fazer uma predição categórica, que no caso é verificar se o avatar é um avatar experiente ou não, seja com mais de um ano de atividade ou não, em função dos demais atributos, que nós vamos ver mais adiante quais são. E na classificação não supervisionada, nós vamos agrupar os avatares por afinidade, tanto nos atributos categóricos, e depois vamos fazer também um agrupamento com base no texto de apresentação. Então nós vamos trabalhar com árvores de classificação. A variável alvo na classificação supervisionada vai ser a idade do avatar. E na classificação não supervisionada vai ser tanto a parte de atributos, como também a parte de texto. Aí vocês têm uma imagem, né, da área de recepção, Second Life, e algumas perguntas, né? Quais as características dos avatares, como eles se agrupam, como se comportam, tá? A nossa base para fazer o levantamento é o profile, e as variáveis que nós vamos trabalhar: a variável 1 é o nome, né, do avatar, a variável 2 e 3 é o gênero, a variável 4 a idade, a variável 5 é o texto, né, é o grupo, número de grupos ao qual o avatar pertence, a variável 6 é o número de sítios que o avatar indica, a variável 7 é o texto de apresentação. Nós estamos aqui trabalhando em cima do personagem. Nós não temos pretensão de desvendar quem é a pessoa por detrás do avatar. Até porque existem pessoas que encarnam avatares até de gênero diferente. Nós também estamos trabalhando com avatares com gênero bem definido, né, se é homem ou mulher, e com texto em inglês, quer dizer, outras línguas, e também imagens, gráficos. Muitas vezes os textos, né, são mixados com desenhos, com gráficos. Esses casos também a gente não está conhecendo. Tanto no primeiro como no segundo experimento, nós vamos fazer algumas manipulações em cima das variáveis. E na parte de texto nós vamos usar a metodologia que foi apresentada, né, no vídeo anterior. Aí você vê um detalhe daquele Pix, né, que na verdade não é só
desenhos, é o sítio que aquele avatar está indicando. Nesse caso aí, o avatar está se autorreferenciando porque é um avatar de publicidade, de construção de robôs. Aí é uma aparência da planilha, né, depois de ter sido feita a codificação. A variável 1, o nome, né, dos avatares. Variável 2 e 3 é o gênero. Ela está desdobrada porque o gênero não é uma categoria ordinal, é uma categoria nominal. Então se recomenda que você atribua a cada categoria uma coluna. A variável 4 é a idade, a variável 5 o número de grupos, a variável 6 número de indicações, e a variável 7 se tem, né, ou não texto de apresentação. Aí no caso é uma variável, uma categoria mais ordinal, não ter texto nenhum, 0, ter um texto 1. Depois nos dois experimentos seguintes nós vamos fazer manipulações sobre os atributos. Nesse caso a gente está mantendo, né, no primeiro experimento a gente está mantendo os valores dos atributos como foram lidos, né? Agora a gente aplicou um método de agrupamento, um método de ligação completa baseado nas distâncias euclidianas. Esse gráfico é o gráfico chamado dendrograma, e você pode cortar o gráfico na altura que você quiser. Num extremo você junta todo mundo num grupo só, no outro extremo cada objeto é um grupo. São 60 avatares que foram levantados nesse caso, e nós optamos, trabalhando ali com a escala de conexão, né, que é a chamada linkage distance, a trabalhar no nível de 250, e aí geramos 3 grupos diferentes que estão ali marcados com elipses. Você tem testes estatísticos, tem uma série de critérios que você pode usar para fundamentar, né, a sua decisão. O importante aí é que foram usados dados diretos para fazer o agrupamento. Como é que isso ficaria na planilha? Então a gente usando aí um sistema de cores, né, onde as cores, uma cor mais esmaecida seriam os avatares menos experientes, laranja intermediários, e a cor mais forte, né, são os avatares mais experientes. O interessante é que essa seleção não foi feita em cima da planilha, foi feita em cima dos atributos. Aí quando a gente examina na planilha, a gente vê a certa coerência, né, do método. Claro que podem haver flutuações, né, avatares meio fora de lugar, mas na tendência foi bem razoável. Sempre às vezes aquelas zonas de fronteira, né, aquele que está quase passando para outra categoria ou vice-versa, mas de uma maneira geral há uma coerência. Segundo o experimento, foi feito no sandbox da Lei da Educação. Agradecer o apoio da equipe que levantou os dados. Foram mais de 40 avatares levantados, e nós fizemos aí já um experimento de predição da categoria experiência em função dos demais atributos. Para isso foram criadas novas variáveis. Então a variável
4, que é a idade do avatar, né, seria a experiência, foi transformada na variável 8, onde o valor 1 é quando essa idade é menor ou igual a 365, né, menor que um ano, e 2 quando é maior que um ano. A variável 5, que é o número de grupos que o avatar participa, foi transformada na variável 9, onde até 5 grupos é 1, a mais do que 5 grupos é 2. E há mais uma variável que não está representada aí, que é a variável 10, que corresponde a uma codificação da variável 6, que até 3 é 1, acima de 3 indicações é 2. Então, aí usamos uma técnica de árvore de classificação, a CART, que foi usada aí no exemplo sobre o Titanic. E vocês veem aí o nó de origem, vocês têm misturados avatares experientes e não experientes. São 41 avatares nesse caso. E a menos que um ano a codificação é 1 com essa linha violeta. E mais do que um ano a codificação é 2 e é a linha preta. Então vocês veem que a altura das duas colunas se equipara, estão misturados. Então como é que você, se não tivesse essa informação, como é que você poderia separar, né, e criar um modelo de separação, né? Ou seja, usando os outros atributos, como é que você poderia caracterizar um avatar experiente? Então, pelo método, né, método CART, a primeira variável com maior poder de discriminação é a variável 9, que é o número de grupos. Então, se você tiver for categoria 1, né, que é menos que 5 grupos, você vai para o ramo da esquerda. Aí a variável que entra em seguida é a variável 10, que é número de indicações. Ela já melhora um pouquinho, né? Vocês veem que já discrimina um pouquinho, tanto para um lado como para o outro, mas você pode melhorar. E aí a variável que entra em seguida, né, é a variável 10, que é o número de indicações, que no caso 2 melhora a discriminação. No outro caso, no caso 1, você já não resolve, ela continua pouco definida. E aí não há como fazer milagres. Às vezes você não tem como discriminar parte, né, do teu conjunto. Aí a última variável que entra nesse ramo é a variável 7, que é se tem texto ou não, né? Então, quando não tem texto, é mais provável que seja um avatar pouco experiente. Quando tem texto, a tendência é ter um avatar com mais experiência. Vocês veem que a coisa não é 100%, né? É uma flutuação aí estatística, é uma tendência predominante. Mas, sem dúvida, esses nós finais aí, que são chamados nós folhas, são mais definidos que o nó inicial. De forma análoga, você desenvolve o outro ramo, né? E os nós finais também, né, no outro ramo são bem mais definidos, né, do que o nó inicial. Então você, usando atributos de número de grupos, número de indicações, se tem texto, se não tem, no outro ramo até o gênero também entrou, você consegue fazer uma classificação de experiência, né? Então essa regra que foi construída aí nessa árvore, para um objeto novo, que se você só tivesse os atributos, mas não tivesse a leitura da experiência, você poderia fazer uma previsão. Esse jogo aí aparente, né, ele ajuda a fazer
uma previsão de fidelidade de cliente, né? Porque o Second Life também tem essa questão de você manter os avatares nos seus sítios. Então você poderia fazer uma avaliação, um acompanhamento com base nos atributos e aí ter uma ideia se aquele avatar vai permanecer no Second Life ou não. Aí um detalhamento, né, da percurso que a gente já descreveu. Bom, o terceiro experimento se refere a um agrupamento verbal que é mais afetivo, né? Quando você fala, você sempre coloca mais emoção. Ainda que a gente vai fazer isso via uma quantificação. As etapas aí da obtenção dos dados, a gente vai trabalhar com a variável set, que é o texto, né? E aí a gente vai seguir aquela metodologia que foi apresentada no vídeo sobre mineração de textos, né? Vamos eliminar algumas palavras, vamos construir equivalências entre palavras, vamos enxugar palavras pouco citadas. A gente vai trabalhar com frequência binária, ou seja, se a palavra é citada ou não pelo avatar, né? Então aqui vocês têm ideia da transcrição dos textos, né, conforme estão nos avatares, coisas muito variadas. Tem alguns que dão regras, olha, minha regra de comportamento é essa. Outros têm tiradas filosóficas, outros dão conselhos. Tem coisas interessantes, é divertido você ler, tem frases, tem uns que dão citações de filósofos, de escritores, né? E você encontra uma variedade muito grande, que a princípio você fica, puxa, o que esse pessoal aí tem a ver entre si, né? E no entanto tem. Você encontra, vamos mostrar aí um traço de grupos aí que a gente vai encontrar. A ideia desse experimento é construir grupos. Então, na verdade, nós tínhamos 284 palavras que foram selecionadas inicialmente, foram reduzidas a 22 palavras mais significativas. E, como eu já havia afirmado, foi feita uma frequência binária. Então, o que vocês estão vendo ali de T1, T2, são os avatares, né, com o texto de cada avatar. E com base nessa planilha, nós vamos usar um método de clusterização, que é o método das K-médias, o K-means, e fazer um agrupamento em 3 clusters. A gente, na verdade, tentou com 2, com 3, com 4, e há uma série de resultados estatísticos que a gente leva em conta. Então nós nos fixamos em três grupos, o que coincide também com o que a gente tinha feito no primeiro experimento, né, que eram 3 grupos também. Embora aqueles grupos tenham sido baseados em atributos categóricos e esses são em texto. Não necessariamente há um casamento entre eles. Mas agora aqui você já vê os textos representados com uma cor, né? Uma cor mais suave, uma cor intermediária e uma cor forte. E se você for ler os textos, você vai ver que aquelas afirmações mais leves, assim, menos pretensiosas, são as cores mais fracas. Aquelas que já têm alguma carga maior, a cor intermediária, e aquelas pomposas, cheias de conselhos, cheias de considerações, são as mais escuras. Veja que essa seleção não foi feita sobre a planilha, sobre a planilha de texto, foi feita sobre a planilha de palavras, né, dentro daquele processo de seleção da mineração de texto. Então é interessante que quando você vê na planilha, há uma afinidade
entre o que o método fez, né, e o que você realmente interpretaria. De novo, há as flutuações estatísticas. Então, com esses 3 experimentos, a gente queria demonstrar, né, o potencial de uso da mineração de dados nesse mundo do Second Life, e quanta coisa interessante pode ser feita, né? Eu bolei esses 3 experimentos, mas na verdade, quando fazia esses experimentos, eu já começava a pensar em outros, né? Então há um mundo aí de exploração a ser feita, e eu agradeço a atenção, e vamos agora aí às perguntas e respostas, se é que é possível. Obrigado.